Saúdos amados com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria estar com os queridos aqui nessa noite. Eu queria já pedir os amados para abrir comigo as suas Bíblias. Vamos colocar de pés? Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 20. Quem está hoje entusiasmado para ouvir a palavra de Deus, diga amém. Diga aleluia, glória a Deus. Atos capítulo 20, versículo 7 ao versículo 12. Atos 20, do 7 ao 12, eu queria ler com os amados em uma só voz, amém? Leiamos juntos a palavra de Deus, bem entusiasmado. Atos 20, do 7 ao 12, leiamos. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Oremos ao Senhor. Pai, fala conosco nesta noite, Pai. Louvamos ao Senhor, porque Tu tem cuidado, Pai, da Tua igreja, como naquela noite especial, naquela visita passageira, ali Tu falaste, Tu operaste maravilhas em Troade, opera também aqui neste lugar. Liberta-nos, alimenta-nos, conforta, consola, nos exorta, para que frutifiquemos no Espírito Santo, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos, assentai-vos. Queria falar com os amados nesta noite com o tema, saia da janela. Amados, na terceira viagem missionária de Paulo, ali chegaram a ele a informação de que havia um plano, uma armadilha para prendê-lo. E ele então ali, na sua jornada, indo a caminho de Jerusalém, ele faz uma parada em Troade. Troade, que era uma cidade muito especial para Paulo, porque lá foi onde ele recebeu o chamado de Deus para poder ir à Macedônia, entrando ali então na Europa e no Ocidente, levando o Evangelho, cumprindo a sua missão, o seu propósito, como apóstolo chamado para levar a mensagem do reino para além dos judeus. Então Paulo para naquele dia, ele chega em Troade, mas em uma visita inesperada e rápida, mas espalha essa mensagem que estava ali o apóstolo Paulo, e o que era para ser um discipulado só com a igreja, espalha essa notícia, de repente o cenáculo está lotado, para todos ali, a cidade vai para aquele lugar para ouvir a Paulo ensinar e falar. Paulo tinha que aproveitar a noite, porque de manhã cedo ele tinha que partir, continuando a sua viagem. E diz ao texto que Paulo, ele prolonga-se até a meia-noite, e aquele jovem, um jovem chamado Eutico, ele sobe, ele vai até a janela. A gente pode imaginar aqui algumas cenas, algumas situações. Primeiro, a palavra nos revela que ali havia muitas luzes no cenáculo. Segundo, a gente pensa, espiritualizando o texto, que havia muita gente, havia calor, ele procura um lugar para se assentar. O problema é o lugar onde ele achou. Ele vai e acha uma janela, e ali ele se assenta, ali ele se acomoda, e durante ali a fala de Paulo, o ensinamento de Paulo, ele adormece. O sono toma conta de Eutico, e diz o texto que Eutico, ele cai da janela, ele cai, ele morre. Então Paulo tem que parar a pregação, vai até ele, abraça ele, ali desce até ele, abraça e ele ressuscita, e Paulo volta e continua o culto, continua pregando, e ali depois eles celebram a ceia do Senhor, e era o primeiro dia da semana, era um domingo à noite. É a primeira vez que o texto da Sagrada Escritura cita aqui o culto acontecendo num domingo.
nos revela que eles cultuavam o Senhor, o dia do Senhor, no domingo. E amados, então ali, esse texto nos traz alguns ensinamentos. Eu quero com os irmãos falar sobre 5 lições nesse texto, nessa noite. A primeira delas, nos diz que a janela desvia a nossa atenção das coisas de Deus. Devemos sair da janela, porque a janela, amado, nos permite uma dupla visão. E isso não é positivo, neste caso aqui, essa dupla visão nos leva à dubiedade. A palavra diz que aquele que cocheia entre 2 pensamentos, aquele que não sabe para onde está indo, aquele que tem os seus pés no caminho de Cristo, mas também tem os olhos no mundo, diz a palavra que o coração dele está dividido, e Deus não se alegra com isso. A janela, amado, desvia nossa atenção das coisas de Deus, porque a janela é lugar de distração. Quantas vezes, amados, nós temos frequentado a casa de Deus, temos ido e participado das coisas do Senhor, mas a nossa atenção está dividida, nosso coração está dividido entre o que a palavra de Deus nos ensina, entre o que nós aprendemos no reino e entre as ideologias que o mundo traz para nós. E hoje mais do que nunca é um grande desafio para a igreja do Cordeiro, que é viver em um mundo tão polarizado, um mundo tão dividido, um mundo que leva você a cochear entre 2 pensamentos, a ficar um inimigo do outro, um é Vasco e é Flamengo. Quem aqui é vascaíno? É glória a Deus. Ih, pastor, estou feio. Mas a verdade, amados, é que o mundo tem levado as pessoas a ficar dividido. Há um documentário no Netflix chamado O Dilema das Redes Sociais, que mostra ali que existem os algoritmos das redes sociais, que eles são responsáveis em polarizar o mundo. Eu estava vendo um estudo ali sociológico mostrando que alguns anos atrás não existia isso, de direita e esquerda. Nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, havia vários partidos políticos, visões diferentes, políticas, religiosas, mas hoje cada vez mais os algoritmos têm dividido a população mundial, porque fica mais fácil para vender, fica mais fácil para poder mapear, controlar e manipular você. A janela é lugar de manipulação, porque existe ali o dupla realidade. Eliêutico não sabia se olhava para o interior do cenáculo, ou se prestava atenção no ambiente externo daquele lugar. A verdade é que Eutico estava em um lugar de perigo, um lugar onde a sua atenção foi desviada das coisas de Deus. Existe no mundo a sedução que entra pelos olhos. E a palavra diz lá, quando Paulo diz que existe a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Amados, eu trago aqui este alerta para nós: cuidado com aquilo que os teus olhos têm mirado, e que tem roubado a tua atenção da presença de Deus. A internet, celular, que existe uma pasta para louvores e outra pasta oculta para coisas imorais. A internet, filmes, pornografia, imoralidade sexual, amizade sem um temor de Deus. Existe uma conversa que temos no ambiente fora da igreja, da fé, outra conversa mais formal, mais crente, quando estamos entre os crentes, e nós não podemos viver em cima do muro. E a janela é um muro, com a diferença que ela tem uma cena, uma paisagem que seduz o teu coração. E a segunda lição, amados, que aprendemos com o texto é que a janela é lugar de sonolência espiritual. Sansão era um jovem consagrado ao Senhor, desde o ventre da sua mãe. Sansão foi crescendo, ele não podia cortar os cabelos porque era uma consagração, era narizeu de Deus, e que Sansão foi crescendo na força e no poder do Espírito Santo, e Deus revela nele ali uma forma de manifestação que era força física. Como a queixada de jumento, ele derrota mais de 100 inimigos, e ele começa ali como juiz de Israel, ali sendo uma resposta de libertação de Deus, de amparo de Deus para o seu povo. Mas Sansão, ele começa a ir e senta-se na janela. Ele começa na sua juventude, mocidade, ele começa então a aflorar nele o desejo pela sedução da imoralidade sexual.
Ele começa a se envolver com várias mulheres, e dentre elas, no momento que ele senta-se, ele é levado à sonolência espiritual, e não percebe que aqui estava se envolvendo com ele. Dalila era a armadilha do inimigo para roubar a sua unção. Quantos homens estão sentados na janela, já adormecendo em sonolência espiritual, e não conseguem mais olhar para a sua esposa, porque os seus olhos estão sendo vislumbrados, estão sendo seduzidos pela janela. Ele tem olhado para outras mulheres, e tem tentado até mesmo trazer a sua mulher para o padrão da mulher do mundo. Pais e mães que estão perdendo a visão dos seus filhos, porque estão tentados pela visão das janelas killer espirituais, janelas de morte, que roubam a nossa atenção, porque traz sonolência espiritual. Trazido para a igreja a parábola das 10 virgens, havia 5 nécias, virgens nécias que iam na parábola para o caminho, encontrar-se com o noivo, com as bodas, mas elas esquecem, lá no começo, elas esquecem de recarregar as lâmpadas com azeite, e elas ficam no escuro, porque elas estavam na sonolência espiritual. E o crente na janela, amados, ele está ali só o corpo, mas ele presente fisicamente no culto, mas como Eutico, a sua mente, a sua atenção estava para além da janela. Terceira lição que o texto nos ensina é que a janela, ela pode te levar à fraqueza diante das tribulações. Jardim de Getsemane, Jesus sobe com Pedro, Tiago e João, diz: fiqueis aqui e orais, orem comigo, porque estou profundamente angustiado até a morte. Ele vai mais além, e ele está ali em oração, ele sangra ali suor, através do suor, gotas de suor e gotas de sangue. Havia a maior batalha espiritual da história. Deus não tem mais inimigo, meus irmãos, ele tinha até ali, porque naquele momento era batalha espiritual, e na cruz ele disse: está consumado. Ele venceu o mal, ele venceu Satanás. Mas ainda há uma batalha espiritual para nós, e essa batalha é pela sedução da nossa carne, porque leva-nos a querer ir para a janela, e lá na janela nós enfraquecemos espiritualmente. Ele olha para Pedro, levanta e vem até os 3, e Pedro estava dormindo. Ele diz: vocês não podem vigiar comigo nem um pouco. E depois ele retorna a orar novamente, e depois quando ele volta mais uma vez, Pedro está de novo dormindo, porque eles estão naquele momento em uma situação de fraqueza espiritual, porque naquele momento a despeito de ser apóstolo Pedro, aquele homem vigoroso, cheio de energia, ele está enfraquecido pela batalha. A janela, amados, não é lugar para crente que está em batalha espiritual. Se na tua casa hoje acontece uma batalha espiritual, corre, saia da janela e se consagra ao Senhor. E mais tarde ele vai negar Jesus 3 vezes. Mas Pedro, Samuel, vem a pergunta: por que Pedro dormiu? Porque Pedro negou, porque Eutico dormiu. E aqui eu tenho 3 colocações. A letra A é porque ele dormiu, porque perdeu o interesse nas coisas de Deus. Perceba, amados, que Eutico não estava no carnaval, não estava nas boates. Eu trabalhei em carnaval em Salvador, em boates aqui nas redondezas. Meu irmão, ele fala uma coisa: é lugar de demônios. É lugar terrível, onde crente, se ele for somente para olhar a banda passar, se ele for para acompanhar alguém, esse conheceu o Evangelho, ele pode estar aqui, mas não quer confrontar o que o Evangelho diz, com as ideologias que ele traz no seu coração. Não adianta você estar aqui, meu amado, mas não se abrir para esse Evangelho, porque como Nicodemos foi até Jesus de noite, você pode correr o risco de estar diante dele e não conhecê-lo, como Pilatos estava diante de Jesus e ficou indagando o que é a verdade, e Jesus se cala, porque ele que era a verdade e a vida estava ali, mas seus olhos não podiam enxergar.
O cenáculo tinha muitas luzes acesas, mas Eutico não enxergava que ali estava o apóstolo Paulo. Até que não era crente, foi para o cenáculo ouvir Paulo pregar, mas Eutico não tinha mais interesse nas coisas de Deus. Ele busca onde? A janela. Segundo, Eutico dormiu porque foi para o lugar errado. Quem dorme, amado, não dorme no escuro. Falei pela manhã aqui, quando eu quero dormir, né? Minha esposa mesmo é assim, tem que, né, mozinho? Tem que fechar o quarto, né? Aqui também é assim, quer dormir no escuro, né? Fechar o ventilador, botar a cortina, ficar bem escurinho o quarto, né? Aquela gostoso, o sono vem logo. Quem dorme não dorme na luz. Quem dorme quer o quê? Quer escuridão, quer trevas. Pedro, Eutico, a despeito do cenáculo ter muitas luzes, muitas lâmpadas, ele procura a janela, e janela é lugar de quê? 22 diz assim, Mateus 6, 22, 23, dizendo, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Diz o poeta que os olhos são a janela da alma. O que os teus olhos estão confrontando? Com o que você tem alimentado os teus olhos? Ansiedade, síndrome do pânico, pensamento acelerado, nervosismo, coração palpitando, muitos na fila do cardiologista, e o motivo de muito disso é porque o alimento para a alma que tem sido oferecido é alimento contaminado que está entrando pelos olhos. Teve uma coisa, quem assiste muito noticiário adoece emocionalmente, principalmente nesse momento que nós estamos. Eu aposto com você, meu irmão, eu aposto com você aí um cascudo na testa. O que passa de manhã no noticiário, é o que vai passar meio-dia, é o que vai passar à noite. O que passa na Globo, é o que passa na Record, é o que passa no SBT, mas tem gente que quer ver toda hora o noticiário, o dia todo, em todos os canais. Mas não consegue parar uma hora para poder ler a palavra de Deus, ir para o seu quarto e estar em oração com o Senhor. Ou então fica stalkeando Instagram ali, Facebook, o dedinho, olha, cuidado. Eutico dormiu porque foi para o lugar errado. Cuidado, amados, com a escuridão que se esconde nos recantos da janela. Cuidado com a escuridão de diaconia, né, que é serviço. Há um risco que nós, enquanto humanos, corremos, que é alimentar o nosso ego disto. Que foi o pecado de Lúcifer. Ele estava no lugar de posição e ansiou por ter um lugar mais alto para se assemelhar a Deus. E o perigo que há na igreja, amados, no lugar do ambiente religioso, ou de qualquer tipo, onde há algum cargo que nos traz poder, posição, é a escuridão do nosso ego. E o pastor americano chamado Timothy Keller, ele diz no seu livro, Ego Transformado, ele traz 3 aspectos do nosso ego, que esconde escuridão em nós. O primeiro aspecto é que o nosso ego ele é vazio. Paulo, quando diz lá em Coríntios, não sejais orgulhosos, o termo physis que ele usa ali no grego, ali no original, fala sobre, literalmente sobre um fole. O orgulho como um fole, aquele fole que você infla ele e assopra nem ali a fogueira, aquele fole que é vazio, ele não tem nada dentro além de vento. O nosso ego é um fole, ele é cheio de vento, ele não tem nada, mas ele é inflado, e por ser inflado, o nosso ego também é dolorido. Já viu aquela coisa quando eu quero ser validado, receber um elogio, não recebo, né? Aí, você feriu meus sentimentos. Quem é que já ouviu isso, né? Falando, feriu meus sentimentos. Eu fiz algo e eu queria ser reconhecido, não fui. Meus sentimentos foram feridos. Sentimentos não se ferem. O nosso ego é que é ferido, porque ele está vazio, mas está inflado. Segundo ele diz, terceiro ele diz que nosso ego é atarefado.
O nosso ego, ele quer ser notado, ele quer ser elogiado. Madonna um dia em uma entrevista disse o seguinte, que ela foi uma pessoa que veio de baixo, ela sempre se sentia um nada, ela queria se sentir alguém. Ela disse que, ela conta na entrevista, que quando ela faz algo tremendo, né, uma performance maravilhosa ali, né, lança um CD, faz um show, que ela vai para a mídia, ela se sente alguém, importante. Mas depois de uma semana aquele sentimento vai embora e vem e toma conta dela o sentimento de que ela não é alguém, ela tem que fazer novamente outra coisa para se sentir alguém. Esse é o nosso ego, ele é atarefado. Eu quero ver meu nome na escala, eu tenho que ter uma função, eu tenho que ter um cargo, eu tenho que fazer em casa, eu tenho que fazer muitas coisas, no trabalho eu tenho que fazer muitas coisas, eu não consigo descansar, tirar férias, tirar uma folga, porque o nosso ego, ele quer ser validado. Nosso ego, ele quer ser elogiado, porque o nosso ego, ele é atarefado. E vem hoje, a sociedade hoje tem um ego à flor da pele, porque nós estamos vivendo dias onde nós não podemos parar, chamado o ócio, que é o quê? Você ficar sem fazer nada, sem celular. Quer ver uma coisa? A gente para ver um filme, para conversar em família, perceba que sempre tem alguém com o celular na mão. Não conseguimos parar o celular uma hora, colocar no canto lá, para ter um momento de limpeza mental. O nosso ego, por último, ele disse que é frágil, porque como um órgão que está inflado, inchado, ele está dolorido, e quando o ego está inflado, ele se sente superior, maior do que os outros. Eu sou melhor, eu tenho mais qualificação, eu sou mais dotado, eu sou mais técnico, eu sou melhor. Aquele orgulho santo. O ego está inflado, mas quando acontece algo, alguém pisa, encosta e fura, cutuca, ele desinfla como uma bexiga que explode, que desinfla, que murcha. Agora o ego está murcho. Agora ele é o coitado, o magoado, o desprezado, não valorizado. Isso é a escuridão que há em nós, a escuridão do ego. E terceiro, amado Eutico dormiu porque ele perdeu o entusiasmo com as coisas de Deus. Antes de vir para cá, eu vi um vídeo mais cedo. Um missionário estava numa missão na igreja, ali nos portões, missão social, se aproximou uma mulher, moradora de rua, com um colchão na mão, toda maltrapilha. Ela chamou alguém da igreja e falou assim: por favor, canta um louvor para mim, eu estou muito triste. Ele começou a cantar, na capela mesmo. Ela começa a chorar, ela ouve e chora, se derrama, e alguém gravou. Eu fico pensando, nós temos aqui instrumentos, mesas de som belíssima, tanto aparato para fazer um louvor, como aqui sempre é feito. Quantas vezes eu já chorei e ali me derramei, eu pergunto, por que nós não choramos mais quando adoramos a Deus? Não aproveitamos o momento do louvor para nos quebrantar, sabe? Fechar os olhos, erguer as mãos, nos derramar na presença de Deus. Quem disse que o emocional é do cão? Não, você é um ser emocional, meu irmão. Se derrame, ele faz o coração quebrantado, ele não resiste, mas ao soberbo ele resiste. Se humilhe na presença de Deus, chore, se derrame, mas tenha entusiasmo, ânimos, ânima, pneuma, espírito. Você não pode ser uma pessoa, um crente, sem entusiasmo. Amém? Saia da janela já e aprenda a ter entusiasmo, a se emocionar, a se envolver com as coisas de Deus. Agora, partindo para a quarta e penúltima lição do texto, é que a janela é lugar de quedas perigosas. Perceba que quem cai da janela não cai para dentro, só cai para fora. Por que o Chico não caiu para dentro do cenáculo? Ele caiu para fora. Davi estava ali nos dias em que os reis iam à guerra. Davi ficou no palácio. Diz assim um texto, lá em 2 Reis. E quando ele olha pela janela, ele vê o quê? Vê o louvor? O pastor pregando? Ele vê Batseba tomando banho, pelada. E ele cai da janela. Sansão olha pela janela e ele cai. Salomão olha pela janela e se envolve com mais de 1000 mulheres e adora a deuses estranhos por causa de mulheres suas que não eram da terra de Israel.
da promessa com o Senhor, e Salomão cai. Eutico vai para a janela, e Eutico cai, e Eutico morre. Há muitos crentes, amados, que caem, e quando cai, só cai para fora. Maria, quando Jesus vai à casa de Lázaro, Maria e Marta, Maria cai aos pés de Jesus e ali senta para ouvir Jesus, mas Marta tinha um ego atarefado para lá e para cá, e ele para e fala: Marta, Marta, porque estás ansiosa de um lado para o outro, pois uma coisa só te é necessário, e Maria escolheu a melhor parte. A parábola de Jesus diz que o reino é como a viúva que perdeu uma dracma, a única moedinha que ela tinha, dracma preciosa. Ela procura até achar aquela dracma perdida e comemora. O reino, amado, é um chamado para uma simplificação da vida. O Evangelho, ele é tão simples que nos leva a nós ficarmos perdidos com o nosso ego atarefado. O Evangelho é tão simples. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Em João 15, 5, 6 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Há muitos crentes, amados, feridos, caídos da janela para fora, já desconectados da videira, como um Eutico que estava já desconectado do que estava acontecendo no cenáculo. Havia perdido o interesse pelo que estava acontecendo. Eu imagino que em 5 minutos Deus dava uma revelação para Paulo e curava alguém e trazia uma palavra de revelação, e o povo ali dando glória e atento, ouvindo, e eu fico desconectado. Tem muito crente que está desconectado da videira, desligando-se cada vez mais de Jesus, e não está recebendo a seiva que traz vida, que traz saúde para a nossa alma. E o destino desse crente é secar até a morte. E a última lição que o texto nos traz é que a janela, amados, é um lugar para ser abandonado. O que é em tua vida hoje que é janela de distração, janela killer, janela de morte para a tua alma? Abandone hoje este lugar. Janela é lugar para ser abandonado. E é surpreendente, amados, a reação de Paulo. Ele para a pregação, imagino que os irmãos fizeram aquele alvoroço: peraí, alguém morreu aqui, alguém caiu, e teve que parar a pregação. Imagina aí o pastor Aldeco pregando aqui, alguém faz aquele alvoroço, alguém caiu lá atrás. Um dia eu estava pregando na igreja e alguém foi segurar Calel, e levantar ele e distender um pouco o ombro dele, e gritaram: Calel se machucou. Eu deixei a pregação no meio lá e parti para Itabuna com Calel, com o Manuel Novaes. Imagina aí a angústia. E Paulo para tudo, vai até lá em Eutico. O povo angustiado: ele morreu. Paulo: calma, porque ele não morreu. Paulo vai lá, e o texto nos traz aqui duas coisas maravilhosas que Paulo nos ensina. Primeira, Paulo desceu, olha o que o texto fala: desceu e se inclinou até Eutico. Há muitos irmãos nossos que estão caídos, amados, feridos, morrendo. E precisamos descer aos que estão dormindo, aos que estão mortos na fé. Não descer de qualquer forma, nem humanamente, mas descer pelo poder do ministério da reconciliação. E 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo para Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aleluia! Você precisa hoje sair da janela, porque você foi chamado para ser um portador, um ministro do Evangelho da reconciliação. Amém? E onde você estiver, você precisa ser uma porta de salvação, e não janela de distração e de queda. Ele abraça, ele se inclina. O primeiro passo foi dele. Eu convoco você hoje, amado,
a levantar um jejum, uma oração por um irmão caído, a ser uma resposta ao milagre de Deus para alguém que está clamando em sua alma. Segundo, diz que ele abraçou, ele desce, se inclina, ele abraça Eutico, ele abraça. Precisamos, amados, expressar o poder da ressurreição, com perdão, com um abraço da restauração e do acolhimento. Quão difícil é abraçar que nós perdoamos. Ele parou o culto de Paulo, mas Paulo para tudo e vai, desce e abraça. Eu lembro quando contei de manhã aqui como o Márcio, um dia que ele chegou na igreja, né, Márcio? Estava aqui com o pastor e quando ele chegou lá, foi algo meu assim de conhecimento de amizade, eu desci, fui até Márcio, abracei Márcio, seja bem-vindo, senta aí e voltei para cá. Ele conta, né, para mim direto, que para todo mundo, que aquele momento foi o momento que ele sentiu Deus chamando ele, acolhendo a alma dele, ele sentiu Deus abraçando ele. Para mim, Márcio, foi algo natural, mas para ele foi sobrenatural. Quando nós vivemos conectados na videira, interessados, mantendo o entusiasmo nas coisas de Deus, Ele usa o seu natural para fazer o sobrenatural para a glória dEle, meu irmão. Ele quer mover, quer que você ande no poder do Espírito. Você precisa aprender a se mover no poder do Espírito Santo. Talvez seu casamento está como está hoje, não está tão legal. Seus filhos, algum filho seu, algum relacionamento, alguma área de sua vida talvez não esteja tão legal, porque há porcos na sala. Porque talvez tenha ali influência maligna na sala, e essa influência, ela vem de fora para dentro, atraindo a tua visão de dentro para fora. Percebe? A influência de Satanás vem de fora para dentro, para roubar a tua atenção de dentro para fora. E Deus te chama hoje, meu querido, a sair da janela. Precisamos descer, amados, abraçar o nosso irmão ferido, abraçar e se inclinar ao que dorme, ao que define cegueira espiritual. Orem pelos caídos, levantem um clamor pelos que estão afastados, os que não aparecem mais. E para terminar, o conselho aqui do texto de Paulo, da palavra do Senhor para nós, é os irmãos que estão sentados em janelas de sombra, de escuridão, na sombra do ego que mata. O chamado é para que crucifiquemos o ego na cruz de Cristo, e não mais vivamos nós, mas Cristo viva em nós. Como Paulo diz, você que está desconectado das coisas de Deus, você que está já enfraquecido, eu convido você agora a fechar os teus olhos, e pelo que essa mensagem diz, ore agora ao Senhor, peça como disse o salmista, sonda o meu coração, conhece a minha alma, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pelo teu caminho eterno.